Oi, eu tô com esofagite erosiva grau C. Bem-vindos ao canal Tenha Menos, eu sou a Fresca Nolara. Aproveita e se inscreve se ainda não tiver inscrito e deixa um like que me ajuda muito no engajamento aqui do canal. Bom, começando, como eu disse aí no início do vídeo, eu estou com esofagite erosiva grau C. Eu vim aqui contar um pouquinho de como foi minha descoberta, para você, de repente, que não sabe nada sobre essa doença, como eu também não sabia, ter aí algumas informações a mais. Então, começando aí a minha saga, faz uns 6 anos mais ou menos, que eu sentia muita queimação. Mentira, no começo não era muita, mas eu sentia queimação no estômago, né? Na minha cabeça era no estômago, quando eu comia determinados alimentos. Primeira vez que isso aconteceu, tipo, que eu percebi muita frequência disso, porque assim, sentia azia de vez em quando, né? Às vezes não bate bem o alimento, mas teve uma época que eu comecei a perceber a frequência disso. Procurei o médico e o primeiro alimento que eu percebi isso foi o pão. Então eu falei pro médico que toda vez que eu comia pão me dava muita azia, uma azia muito forte. Ele falou o que pra mim? Para de comer pão. Pois é, uma resposta simplista para um problema não tão simples assim. Mas na época, né? Ok. Passou aí um ano mais ou menos dessa primeira vez. Eu voltei ao médico com. Era outro médico, já era uma médica, na verdade. Voltei à médica com a mesma queixa. Falei tal da queimação. Ela, sem fazer nenhum exame, me deu um remédio que era para bactéria no estômago, um antibiótico que eu tomei durante 10 dias. Tomei os 10 dias, realmente na época parou minha azia. Tá bom. Daí passou aí os anos e voltou essa azia e eu tinha com frequência essa azia e não era mais só com pão. Tinham vários alimentos ali que eu percebia que me faziam um pouco mal. Mas eram alimentos do dia a dia, então assim, não era uma coisa que dava para cortar. E o que dava para cortar, por exemplo, limão sempre me fez muito mal, coisa muito ácida, essas coisas assim sempre me fez bastante mal. E eu deduzi que eu tinha uma gastrite. E era isso. Daí, uma médica cubana foi na agência onde eu trabalho e eu fiquei amiga dela. E, na cara de pau, chamei ela e pedi se eu podia passar no postinho que ela atendia, porque eu queria uns exames e tal. Ela falou que tudo bem, passei no postinho, ela me encaminhou para um gastro. E esse gastro, finalmente, depois de quase 6 anos, me passou uma endoscopia. E daí foi tudo muito rápido. Eu consegui logo uma vaga para endoscopia, porém fui para Amparo, que foi o lugar que eu fiz a primeira vez, e não conseguiram fazer minha endoscopia porque a enfermeira que me atendeu falou que se a médica visse o meu peso, ela não ia querer fazer endoscopia. Então ela falou para eu mentir meu peso, diminuir meu peso. Eu falei, na hora do exame minha saturação baixou, eles não conseguiram fazer. Enfim, daí passaram-se mais, isso foi em outubro. Agora em janeiro apareceu uma vaga em Jundiaí, fiz endoscopia, graças a Deus deu tudo certo. E saiu o resultado no mesmo dia, quando não, vejo lá, esofagite erosiva grau C. Nunca tinha nem escutado falar, e a hora que eu vi esse grau C que me pegou. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que são, né, o que é a doença, mas daí a gente fica se questionando, né? Grau C, tinha o grau A e o B antes, talvez se algum médico tivesse me escutado e me dado uma endoscopia, não tivesse chegado no ponto que chegou. Mas enfim, vamos lá. Saiu o resultado, esse nome horroroso, né? De pôr erosiva no nome, a gente já fica preocupado. Primeira coisa que você faz quando você pega um resultado de um exame, dá um Google. Pois bem, eu anotei aqui, eu vou ler o que o Google fala. O que é esofagite erosiva? É uma inflamação na parede do esôfago que provoca lesões em forma de feridas. E como que acontece? Agora eu vou falar de forma leiga, conforme eu entendi, né, do que eu pesquisei. Formam-se feridas no seu esôfago. E daí a maioria das pessoas que tem essa doença tem refluxo. Eu nunca percebi que eu tinha refluxo, mas pelo jeito tenho. Daí quando você come alguma coisa, o estômago vai transformar, tem os ácidos dele lá, e quando dá o refluxo, ele volta pro esôfago. E quando volta, essas feridas vão ficando piores. Vou ler aqui. Quando o esôfago tem contato com os ácidos do estômago, se contínuo, corre o risco de ter um câncer de esôfago. Imagina a minha felicidade lendo essa informação. Pois bem, quais são os graus? Então, como eu falei, são os graus A, B, C, D. O grau A são feridas com menos de 5 milímetros cada uma e que não se unem.
O grau B, elas têm um pouco mais de 5 milímetros e não se unem também. O grau C, que é a que eu tenho, ela atinge menos de 75% do esôfago e se unem, são feridas que se unem. E o grau D, que é o pior, elas se unem e afetam pelo menos 75% da parede do esôfago. As causas dessa doença, principalmente refluxo gástrico, que é quando a comida, né, retorna ao esôfago, pessoas fumantes, pessoas que consomem grande quantidade de alimentos gordurosos e industrializados, eu mesma, e tendência com pessoas acima do peso, obesas, e que consomem bebidas alcoólicas em excesso. A gente sabe que a gente extrapola aí aos finais de semana. Então, essas são as causas. Os sintomas, e aqui eu vou fazer um checklist. Dor no peito, azia constante, queimação, rouquidão, amargo na boca e sangramento no esôfago. Bom, desses aqui, principalmente azia e queimação, mas no final mesmo, um pouco antes de eu descobrir, eu sentia muita dor para comer, dor no peito para comer. Tinha dias de eu acordar com uma dor muito forte no peito, dava a impressão que eu tava tendo alguma coisa no coração. E eu tava numa fase que eu não tava conseguindo comer sem engolir. Comer sem beber alguma coisa junto, porque parecia que a comida parava e voltava. Então, assim, eram esses os principais sintomas que eu tava sentindo. Agora, né, isso tudo pesquisei no Google. Daí eu fui, passei com o gastro novamente. Ele falou que o principal é que eu tinha que melhorar meus hábitos e tentar emagrecer um pouco, e ele me passou um tratamento de 3 meses. Ele não me proibiu, 3 meses não, 12 semanas. Ele não me proibiu de nada, ele me recomendou só, né, mudar minha alimentação, tentar emagrecer, fazer exercício físico e tomar esse remédio durante essas 12 semanas. O remédio chama Isomex. Depois que eu comecei a tomar esse remédio, eu não senti mais azia em momento nenhum. No primeiro dia eu ainda senti, mas depois disso, igual pão que me dava muita azia, eu como todo dia, porque eu tenho que tomar café da manhã 20 minutos depois do remédio. E eu como todo dia e não me dá mais azia. Outro detalhe, daí eu pesquisei, né, na internet, e pessoas que têm esofagite não é bom ficar muito tempo em jejum. E eu costumava ficar 18 horas em jejum, 16 horas em jejum. Então, assim, tive que cortar isso da minha vida também. Que mais? Daí eu vendo as causas, né, da doença, eu tô tentando evitar tudo que causa. Então, eu tô tomando remédio e daí eu cortei álcool agora por esses 3, né, vamos arredondar aí, 3 meses. Tô tentando mudar minha alimentação. Foi um motivo para eu voltar firme pra academia, que eu tinha desleixado um pouco, mas agora eu voltei, sim, com frequência diária mesmo, só não tô indo aos domingos. E é isso que eu tô fazendo. As primeiras impressões, então, o remédio realmente tirou minha azia. Não tô lidando tão mal de ficar sem álcool. O problema é que eu vou nos lugares que as pessoas consomem álcool. Mas eu tô bebendo cerveja zero e tá tudo bem também. E é isso. Então, tô aqui contando um pouco pra vocês de como é essa doença. Atualmente não tô sentindo nada com o remédio. E faz um mês que eu tô tomando, quinta-feira vai fazer um mês. E daqui 2 meses eu volto aqui, depois que eu tiver passado com o médico, e falo pra vocês qual foi o que eu fiz, né, além do que eu já tenho feito, e como foi meu resultado, se melhorou realmente, se não melhorou, e vou contando aqui pra vocês. Então é isso, eu quis trazer aqui, porque pode ser uma coisa que assuste bastante na hora que a gente lê, mas tem tratamento, então eu penso que está tudo certo. É isso, espero que tenha ajudado alguém, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Um beijo, tchau!